A paz do Senhor, meus irmãos, espero que você esteja bem, você e sua família. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de apóstolo, nossa lição de número 6. Na semana passada nós falamos sobre os dons de elocução, onde falamos sobre o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, e hoje nós vamos falar sobre o ministério de apóstolo. O textual está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios e citando mesmo claramente cada dom. Lembrando que nós estamos estudando durante esse trimestre dons espirituais e ministeriais. A verdade prática diz que o dom de apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então o Senhor deu esse dom à igreja para o crescimento do Evangelho. A leitura bíblica em classe está no capítulo 4 da carta aos Efésios, do versículo 7 ao 16. Lê só alguns versículos aqui que diz assim, olha: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E o versículo 11 diz assim, olha: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o Senhor deu esses dons para pastores, para profetas, apóstolos, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos e para que a obra do Senhor seja cada vez mais edificada. Aqui ele fala da unidade da fé, para que todos sejam um. Não é para ser vários, né? Como disse, são várias unidades, não é uma unidade só. Isso é bem claro da parte do Senhor. E então, a lição, a partir de hoje, nós vamos estudar bem esses pontos, né? Uns para apóstolos, outros para profetas. Então, a cada lição, de agora em diante, nós vamos falar sobre isso. O primeiro tópico vai falar do colégio apostólico. O termo apóstolo, o dicionário informa que o termo grego apóstolos origina do verbo apostelen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como filho, foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Então, o termo apóstolo é aquele que foi enviado, aquele que é um mensageiro. O colégio apostólico, se entende por colégio apostólico o grupo dos 12 apóstolos que Cristo chamou. Olha, eu vou chamar você. Então, os 12 iniciais que Cristo chamou se diz por colégio apostólico. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituem a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo, mas antes, como nos mostra a palavra, receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas o colégio apostólico se refere a esses 12. Né? Quais são as características desses 12? Primeiro, eles foram convocados pela pessoa do Senhor. Então, o próprio Jesus, ele aqui em terra, né, como homem, ele escolheu os 12 apóstolos. Segundo ponto, muito importante deles, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre. E o terceiro ponto, eles receberam a autoridade do Senhor. Então, eram pessoas que vivenciaram o ministério de Jesus, acompanharam Jesus fazendo milagres. Esses eram os 12 apóstolos. Então, o colégio apostólico se refere aos 12 que foram chamados por Cristo. O segundo tópico vai falar sobre o apóstolo Paulo. Primeiro era Saulo, né? A sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, com carta de autorização para prendê-los,
Saulo teve a sua experiência com Cristo ressurreto. Sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. De Saulo, fariseu, depois se tornou Paulo, apóstolo dos gentios. Isso foi, Saulo também foi chamado pelo Senhor. Ele mesmo, nós vamos falar daqui a pouco, se considerava como o menor dos apóstolos, pelo fato dele não ter sido chamado pelo Senhor, diretamente por Cristo, ele ter visto Cristo assim, face a face. Na época que ele estava aqui, e não ter recebido o chamado assim, pessoal mesmo, de um homem, humano, de Cristo. E o segundo tópico vai falar que foi um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em suas cartas. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas além da intelectualidade, o apóstolo levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Nós vamos ver ele falando lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então assim, de perseguidor ele passou a ser perseguido. Mas o ministério dele, ele tinha aquele objetivo, Olha, eu chego em tal lugar, eu vou chegar lá, vou pregar o Evangelho, vamos instalar uma igreja e eu vou embora. Depois eu volto, ou eu escrevo cartas para eles, para saber como que tá e tudo. E assim foram acontecendo as coisas. E dessa forma foi o ministério do apóstolo Paulo. Um ponto muito importante que eu gosto sempre de frisar, durante as aulas, que o apóstolo Paulo, que de Saulo, agora ele era Saulo perseguidor, agora o nome dele virou Paulo, perseguido. Não é isso. O nome dele não mudou. Ali é só uma diferença de tradução. A palavra fala que Saulo, que também se chamava Paulo. Só a diferença de região. Vou dar um exemplo simples. João. Se você estiver no Brasil, João. Se você for para os Estados Unidos, é John. Mas continua sendo João. Então é o mesmo nome. Não é que chegou, mudou a tradução, nada disso. Não, porque agora ele é Saulo, perseguidor, perseguido. Não, nada disso. Nada. Só o nome, de referência de região que mudou. Então, não é que isso quer dizer com o fato dele ter sido perseguidor. Não é bem claro isso. Não é dessa forma, E ele se considerava também o menor dos apóstolos, como eu disse. Por quê? Ele não pertencia ao colégio dos 12. Não andou com Jesus, não viu Jesus de perto, assim, de fazer milagres. Porém, ele teve um chamado também único pelo próprio Senhor quando encontrou a caminho de Damasco. E aí, o Cristo veio, apareceu para ele ressurreto, ali, falou com ele, e isso fez com que ele também recebesse o chamado da parte do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, a gente fala apóstolo Paulo porque sim, ele foi apóstolo. A apostolicidade atual. Primeira pergunta, olha, ainda há apóstolos? Será que ainda há apóstolos? No sentido escrito do termo, de acordo com a singularidade, apóstolo como os 12 não mais existem. O apóstolo, no termo mesmo chamado, foi aquele que o Senhor veio e chamou fulano, chamei vocês. Pedro, Tiago, foi chamando todos esses, E aí, os 12. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, sucessão apostólica. Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. E o teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre esses se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao lado do Novo Testamento, no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial atribuído à igreja local. Então, assim, nós tivemos os apóstolos, do colégio apostólico que foi Cristo. Depois nós temos, com confirmação da palavra, alguns outros que receberam o ministério de apóstolo, como Paulo também não foi dentro dos 12, mas tem confirmação dentro da palavra outros também. E depois nós podemos falar também sobre o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, acabei de falar isso.
Essa é uma doutrina formada pela Igreja Romana, infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Eu acabei de falar que o apóstolo é aquele que é enviado, é um mensageiro. E aí, o que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões, Hudson Taylor, Gunnar Ving, Daniel Berg, irmão André, e entre tantos outros, tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e países foram impactados pela instrumentalidade desse serviço de Deus. O que eu digo? O ministério não se tem mais apóstolo, mas se tem pessoas que receberam um ministério da parte de Deus com caráter apostólico. Se cita aqui o irmão André, ele é considerado o pai das missões atualmente. O irmão André, ele enfrentava, ele conduziu, levou muitas Bíblias para a região extremamente perseguidora dos cristãos, ele levou dentro de um Fusca. E isso fez uma diferença até hoje em muitas vidas, e até os dias atuais nós temos visto o quanto Deus usou o nosso irmão André. Se citou também Daniel Berg e Gunnar Ving, não receberam o chamado de Cristo veio e falou com eles, nada disso, mas são pessoas que foram enviadas e vieram com caráter apostólico para anunciar o reino de Cristo. Então, deixando claro, não existem mais apóstolos. O que se tem é um ministério de caráter apostólico, que não são os apóstolos, pararam lá, primeiro nós tivemos 12, e depois tiveram outros que receberam esse ministério também, como o apóstolo Paulo. Mas não existem mais apóstolos. Mas tem apóstolo fulano. À luz da palavra, não existem mais apóstolos. A conclusão diz que nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios está em plena vigência. Dom ministerial de apóstolo. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então, não existe mais apóstolo, mas existe o ministério de caráter apostólico. Amém? Então nós concluímos a lição de hoje. Feche os seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Te agradecemos, Deus, por mais um momento que nós tivemos aqui para aprender a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, continue falando nos nossos corações, continue nos orientando os melhores caminhos a seguir e continue, Senhor, sendo Deus das nossas vidas. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique em paz e até a próxima semana. Se não voltarmos, nós estaremos aqui falando sobre o ministério de profeta. Amém? Deus abençoe, fique em paz.